Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre os nematelmintos. E claro, para não perder o costume, segue o fio. Como nós vimos anteriormente em outras aulas, à medida que os filos animais avançam, eles ganham novas características importantes para a sua sobrevivência. Por exemplo, os poríferos, eles não tinham tecido verdadeiro. Quando apareceram os quinidários, eles já tinham dois tecidos, a ectoderme e a endoderme, por isso são na verdade diblásticos. Além disso, os quinidários também apresentam como novidade evolutiva a simetria radial. Quando foi os platelmintos, apareceu agora a simetria bilateral. Se você reparte o organismo, na metade vai ter duas partes iguais. São também triblásticos, porque além de endoderme e ectoderme que já tinha, eles adquiriram mais um folheto germinativo, que é a mesoderme. E eles, claro, também têm sistema digestório incompleto, como nós vimos na aula anterior. Vamos agora falar dos nematelmintos, que é o filo seguinte aos platelmintos. Então, o que é que os nematelmintos trazem de novidade evolutiva? Então, vamos lá. A primeira, eles têm sistema digestório completo. A segunda, eles são organismos protostômios. E a terceira, eles são pseudocelomados. Professor, que nomes complicados são esses que você trouxe para a gente? Não se preocupem, esses nomes são complicados, mas em breve nós vamos entender cada um deles. Então vamos lá. Primeiramente, os nematelmintos, eles estão presentes na nossa vida e muitas vezes nós não sabemos. Um exemplo de nematelminto muito famoso é Ascaris lumbricoides. Esse é o nome científico. Esse organismo tu não conhece como Ascaris lumbricoides, tu conhece como lombriga. Então, quando sua mãe te dá remédio de verme para matar a lombriga, ela está tentando matar, na verdade, um nematelminto. Então, as lombrigas, por exemplo, são organismos do grupo dos nematelmintos. Existe também uma doença que é muito comum, principalmente na região ali de Pernambuco, que é a filariose. A filariose também é causada por um nematelminto. E essa filariose, esse organismo, ele se instala nos vasos linfáticos do indivíduo que foi afetado. E com isso, há um acúmulo de líquido na perna desse indivíduo, gerando então esse aumento da perna devido ao acúmulo de líquido. E esse problema, ele também pode ser conhecido como elefantíase, devido à ampliação do membro do qual esse parasita, esse nematelminto, se instala. Então, já vimos que os nematelmintos estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Vamos agora para características deles, focando, claro, nas novidades evolutivas que eu citei anteriormente. Então, primeiramente, veja que eles têm sistema digestório completo, ou seja, começa com boca e termina com ânus. Quer dizer o quê?
que o alimento obrigatoriamente ele entra por uma parte e ele sai pela outra parte. No caso dos platelmintos, que foi o grupo anterior, não. O alimento entrava pela boca e ele também era expulso pela boca. Então, era um sistema digestório incompleto. Então, quando o sistema digestório tem começo e fim, aí é completo. Inicia com boca e termina, por exemplo, com o ânus, nesse caso aqui. Então, veja que eles também têm, anel nervoso, claro, tem sistema nervoso. Ele tem uma parte muscular, faringe, intestino, aqui está o ovário. E ele também tem uma cutícula. Isso é uma característica do grupo que faz com que ele seja protegido de vários ataques, enfim. Essa cutícula é muito importante para esse organismo. Inclusive, dá para ver aqui nessa foto da lombriga, essa cutícula brilhando. Essa cutícula, como eu disse, ela é espessa e ela protege o parasita de várias coisas, por exemplo, de ser digerido no nosso intestino. Porque, claro, ele está no intestino. Então, ele está sujeito a vários processos químicos. Mas essa cutícula protege esse parasita. Uma característica que você vai ser associada aos nematelmintos é que o corpo deles é tubular. É como se fosse um tubo dentro de um tubo, que é diferente dos platelmintos, que tem um corpo achatado. Veja a diferença. Nematelminto é um tubo dentro de um tubo. Já os platelmintos têm um corpinho achatado. Então, vamos saber o que é protostômio e o que é deuterostômio. Protostômio é aquele organismo no qual o blastóporo, o que é, professor, blastóporo? Quando está se formando o organismo, na fase embrionária, bem no início da sua formação, ele forma uma estrutura embrionária, e essa estrutura embrionária, ela tem uma pequena cavidade. E essa pequena cavidade, ela pode formar a boca do organismo ou o ânus do organismo. Qual o nome dessa pequena cavidade? Blastóporo. Então, em resumo, o blastóporo ele aparece quando o organismo está na fase embrionária bem inicial. E esse blastóporo, ou ele forma a boca, ou ele forma o ânus. Em alguns animais ele forma a boca, em outros ele forma o ânus. Então, os animais que o blastóporo forma a boca, tu vai chamar de protostômios. E os animais que o blastóporo forma o ânus, tu vai chamar de deuterostômios. No caso dos nematelmintos, eles são protostômios. Por quê? Porque o blastóporo, que é essa cavidade embrionária, vai formar a boca. Para finalizar, a última característica importante sobre esse grupo é que eles são pseudocelomados. Aí você vai me perguntar, professor, o que é o celoma? O celoma nada mais é do que uma cavidade no corpo do organismo. Veja aqui, que há um espaço entre a pele e o sistema digestório. Essa cavidade que vocês estão vendo aqui é então o celoma, que se encontra aqui. Vejam aqui o celoma desse indivíduo. Então veja, os indivíduos que são platelmintos, eles não têm celoma, por isso que isso aqui é a novidade evolutiva dos nematelmintos. Não tem celoma, veja aqui, acelomado. Porque veja, não tem uma cavidade aqui, não tem um espaço aqui, então não tem celoma. Como eu disse, os nematelmintos, eles são pseudocelomados, eles têm um pseudoceloma. Já o grupo seguinte,
Os anelídeos, por exemplo, eles são celomados. Aí você me pergunta, poxa, professor, qual a diferença de um indivíduo celomado para um indivíduo pseudocelomado? Acompanhe com o tio Ícaro. É muito simples. O indivíduo que é celomado, como o de baixo, por exemplo, todo, não é uma parte, é todo. Todo celoma, lembra, celoma é cavidade, isso aqui é o celoma, é a cavidade. Toda a cavidade, todo celoma, ele está circundado, observem aqui, por mesoderme, por parte que forma músculo. Ó. Veja aqui que o celoma todo está circundado por mesoderme. Então, vejam comigo. Já o indivíduo que é pseudocelomado, o celoma ele está circundado por mesoderme só em uma parte. Ó. Essa parte aqui do celoma está em contato com a mesoderme. Mas tem uma parte que está em contato com a endoderme. Então, essa é a diferença. É que o acelomado não tem nenhuma cavidade, não tem celoma. O pseudocelomado, ele tem uma parede parcial, ele tem uma parede de mesoderme, ele faz contato com a mesoderme, mas também faz contato com a endoderme. Já o que é celomado, ele só faz contato com mesoderme. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, eu espero que você tenha gostado de mais uma de nossas videoaulas e te encontro numa próxima. Se cuide e estude bastante. Forte abraço!